Se você caiu de paraquedas aqui nesse canal, bom, eu sou o Rafael e esse é o Viagem a Rafa. Aqui eu compartilho um pouco das minhas viagens pelo mundo e desde setembro eu estou morando aqui na Alemanha, mais precisamente aqui na cidade de Hamburgo, e tenho trazido um pouco mais sobre o cotidiano da minha vida aqui nessa cidade. Começando esse tour, a gente vai começar aqui por esse que é um dos principais parques aqui da região central da cidade. É o Planten und Blumen, que se a gente fosse traduzir, ele é no alemão antigo, tem duas formas de traduzir, pode ser plantas e flores ou então plante uma flor. O parque ele foi criado em 1935 e tem cerca de 45 hectares, é um parque gigantesco aqui nessa região bem central, com várias áreas aí para caminhada, muita gente faz exercício aqui, corridas, caminhadas, tem uns laguinhos e uns riozinhos para passar, é um lugar bem bonito realmente. Ele vem aqui dessa região próximo da estação Domtor, vou falar mais sobre ela mais para frente no vídeo, até mais próximo lá do Rio Elba, que é uma região que a gente já mostrou bastante aqui no canal. Essa região aqui ainda não tinha mostrado. Então tem vários parques aqui, tem várias praças para convivência aqui, para ficar e tudo. Agora especificamente a gente está no final do inverno, no mês de março. E aí tá tudo bem feio aqui, né? Tá tudo muito seco e tudo mais. As plantas estão mortas ou acabaram de ser podadas, como essa região aqui. O que está acontecendo? Eles estão preparando o parque para a primavera. Veja aqui que área bacana de convivência aqui. Então o parque está sendo preparado para primavera. E em breve isso aqui vai estar tudo florido, uma beleza. Eu prometo voltar aqui para fazer um vídeo só sobre esse parque, mostrando toda a extensão da área desse parque aqui, que deve ser bem bacana. Aqui mesmo deve ter um laguinho aqui e tudo, olha os lugares para sentar e tudo para passar uma tarde bem agradável. Então assim, em breve ele deve estar bem bonito aí, daqui a um mês e meio, aqui deve estar tudo florido, gramadinho, verdinho. Hamburgo é a segunda maior cidade da Alemanha, ser quase próximo aí dos 2 milhões de habitantes. Por ser uma cidade grande, ela tem aí diversas coisas para se ver e fazer, e a maioria das pessoas que passam aqui como turista acabam não conhecendo todos os pontos. A ideia desse vídeo é justamente mostrar aí alguns detalhes, dar mais informações sobre esses pontos e mostrar algumas curiosidades sobre a cidade aí, principalmente sobre essa região aqui. Para chegar aqui no parque, você pode usar ou a estação Domtor, que é logo ali, né, atrás, aquele prédio grande ali, ou então a estação Stephansplatz, que é para onde a gente está indo agora, para Stephansplatz. São duas estações diferentes, a Domtor servida pelo S-Bahn e a Stephansplatz pela U-Bahn. Aqui chegamos na Stephansplatz, que é a praça que foi destinada em homenagem a Heinrich von Stephans, mais um alemão que foi um dos fundadores aí do Union Postal, World Union Postal, que até hoje é o responsável por ditar as regras de envio de encomendas aí, digamos assim, postais entre os países do mundo. São esse órgão que dita aí como que vai ser, como que vai conversar os correios de cada um dos países, quanto que vai ser cobrado para as remessas internacionais, especificamente na parte postal. E esse prédio aqui é o Oberpost Direction, o lugar onde foi fundada o Correios alemão, né, que é o Deutsche Post, foi fundado aqui nesse prédio. Hoje ele já foi universidade, já foi museu, já foi livraria. Hoje ele é um centro aí, como se fosse um centro de consultórios médicos. Do outro lado aqui da rua, a gente tem o maior cassino de Hamburgo. Então, se você tem interesse de jogo, tá aqui na Stephansplatz. Curiosidade da Alemanha: os alemães só atravessam a rua com o sinal de pedestres em verde. Mesmo que não esteja passando nenhum carro, que o sinal ali ainda estava fechado,
aqui ninguém vai atravessar a rua enquanto o sinal de pedestres não estiver aberto para eles. É um costume normal e se você, como turista, estiver passando aqui e for atravessar, pode tomar cuidado que ele pode acabar, alguém pode gritar chamando a sua atenção. Abriu o sinal, vamos todos. O Oberpost Direction, Oberpost Direction, a direção aí do serviço postal da Alemanha. Gente, olha isso daqui. Vocês já viram isso em algum lugar? Sim, gente, é uma cabine telefônica de Londres. É bem interessante a história dessa cabine aqui, que reza a lenda que esse prédio aqui é um hotel que a mesma rede tinha uma filial lá em Londres. E aí os donos decidiram fechar o hotel de Londres e o gerente do hotel de lá seria transferido para cá. Para ele não ficar triste, o que ele fez? Durante a noite, ele roubou essa cabine telefônica e de alguma forma ele conseguiu mandar ela de Londres para cá e conseguiu instalar na porta do hotel que ele trabalhava, que ele veio trabalhar aqui em Hamburgo. Então isso aí tem mais de 20 anos que está aqui na porta do hotel. É parte aí das curiosidades escondidas da cidade de Hamburgo. Se essa história é verdade ou não, eu não sei te falar, mas é bem interessante a gente ter aqui essa cabine telefônica. Se você ainda não viu, a gente tem vídeos sobre a cidade de Londres aqui, são vários vídeos e em vários vídeos eles aparecem, essas cabines telefônicas aparecem durante o nosso tour aí pela cidade de Londres, então vale a pena conhecer, os vídeos são bem bacanas também da cidade de Londres. E com uma pequena caminhada ali daquela região do parque, aí, passando pela cabine telefônica e aqui, chegamos no Binnenalster, que é um dos cartões postais aqui da cidade de Hamburgo, que é esse grande lago aqui. É interessante que ele não é um lago muito fundo, ele tem aí cerca de 2 metros de profundidade, apenas aí nos lugares mais fundos, mas ainda assim, somente nessa parte central aqui do lago, tem água aqui suficiente para o consumo diário aqui da população da cidade de Hamburgo. Então, é aquele negócio, a gente pensa, não, tem muita água aqui, mas por outro lado também é muita água que as pessoas estão consumindo, né? Mas faz parte, né, gente? E olha que eles nem tomam banho todos os dias, né? Mas esse é assunto para outro vídeo. Bom, aqui tem bastante coisa interessante para a gente falar sobre essa região. Esse lago, ele foi construído como uma represa para girar um moinho. Um moinho era necessário para a produção de alimentos e tudo mais, e aquela região do lado de lá, onde a gente está vendo um restaurante lá, tem vários barcos parados do lado de lá, a gente já mostrou ela aqui em outros vídeos aqui do canal, é a região que hoje é chamada de Jungfernstieg. Antigamente era Riesendamm, porque Ries era a pessoa que trabalhava no moinho. Hoje, Jungfernstieg, por que chegou esse nome? Como essa região ficou muito bonita ali, foi criada essa avenida ali em 1235, desde então ela foi sendo arborizada e tudo mais, e virou das principais áreas de passeio da cidade. Nos séculos ali, no final do século XVII, no século XVIII, o que acontecia? As famílias traziam as jovens donzelas para expô-las ali, procurando algum casamento para elas, para chegar a algum acordo de casamento. Então, o que é Jungfernstieg? Se a gente fosse traduzir, seria como se fosse o passeio das jovens donzelas, alguma coisa nesse sentido aí. Então, essa era a região onde as famílias vinham buscar casamento para as filhas mais jovens aí das famílias. Essa rua também, a Jungfernstieg, ela foi a primeira rua a ser asfaltada em toda a Alemanha. Então é uma rua bem importante até para a história da Alemanha. Quando a gente vê ali aqueles prédios ali, o primeiro prédio ali, que é o prédio de vermelho ali, de tijolinhos, e o prédio com escrito ali Austerhaus, que é o com o telhado verde, são lojas de departamentos, são as primeiras lojas de departamentos aqui da cidade de Hamburgo. Até hoje são lojas, a Austerhaus, por exemplo, é uma loja super chique, com várias marcas de grife lá e tudo. É como se fosse uma resposta ao que começou a surgir lá na Inglaterra com a Harrods, não sei se alguém já teve a oportunidade de conhecer,
E também a Fortune & Mason, que também é outra loja de departamento famosa. Elas foram fundadas em 1882 e 1912, o Alster House. Então, mais de 100 anos que esses prédios estão aqui embelezando essa região aqui. Outra curiosidade sobre o lago é que, como é um lago muito grande, é difícil dele congelar, né? A última vez que ele realmente congelou foi em 2010, ou seja, não tem muito tempo. Mas de lá para cá, os invernos não têm sido mais tão rigorosos, a gente está tendo invernos mais quentes, o que acaba não congelando. Precisa aí de mais de uma semana de dias aí com temperaturas negativas para que essa água consiga realmente congelar como um todo e que seja possível até de caminhar. Já teve vezes das pessoas caminharem aqui, atravessando o lago, caminhando por cima do gelo. Mas tem muito tempo que isso não acontece. Esse inverno aí, a gente já está em março, não teve aí vários dias seguidos. A gente teve aí no máximo uns 3 ou 4 dias seguidos com temperaturas negativas. Além disso, tem muitos pássaros aqui nessa região e também muitos cisnes. Agora a gente está vendo poucos cisnes, eu consigo enxergar do lado de lá 2, se eu não me engano, mas no período da primavera, do verão, quando vocês vierem aqui, vocês vão ver vários. O que são os cisnes? Os cisnes são animais respeitados e aqui em Hamburgo existe uma lei que é proibido machucá-los, matá-los ou fazer qualquer coisa contra os cisnes. Eles são sinais de prosperidade. Existe um ditado aí que fala que enquanto tiver cisnes aqui no Lago Alster, a cidade de Hamburgo será próspera e terá um desenvolvimento bacana. Durante o inverno, por exemplo, nesse período agora, eles recolhem os cisnes daqui e levam para uma residência de inverno nas áreas dos subúrbios aqui da cidade, onde tem um lago aquecido para eles possam ficar e não sofrer tanto com um clima mais severo durante o inverno. Do lado de cá, a gente tem a Balindam, que seria como se fosse a represa do Balin, né? Balin é nada mais nada menos que Albert Balin, um dos principais diretores da Hapag, antes de ser Hapag-Lloyd, que é a empresa que tem sede bem naquele prédio ali de teto verde, que é a Hapag-Lloyd House, aquele prédio. A Hapag, foi uma empresa fundada aqui em Hamburgo, é a Hamburger Amerikanische Paketfahrt Aktiengesellschaft. Eu vou pôr aqui embaixo para vocês lerem, mas é como se fosse a empresa de Hamburgo para a América de envio de produtos e participações. Olha que legal, uma pessoa passou aqui fazendo caiaque. Era uma empresa de navios que transportava produtos e pessoas daqui de Hamburgo para os Estados Unidos. Ela foi fundada aqui em 1847, mais de 150 anos atrás, mais de 170 anos atrás. E essa empresa, a Lloyd, foi fundada em Bremen, que é outra cidade que fica bem próxima aqui de Hamburgo. A gente já fez até vídeo sobre ela aqui no canal. As duas se fundiram em 1970. Fizeram uma fusão justamente para competir com as grandes empresas do mundo. Hoje é uma das maiores empresas de transporte marítimo do mundo. E essa região é onde fica a sede, o seu principal escritório. Gente, eu tive que colocar a touca porque está gelado. Mas daqui do lago a gente consegue atravessar por baixo da ponte. Aqui tem um caminho, vou mostrar para vocês aqui um túnelzinho que no Brasil seria assustador de passar. Ele tem grafite. É uma das coisas bem interessantes aqui. Na maioria dos lugares que você for na Alemanha, você vai ver muito grafite, né? Principalmente em Berlim, aqui em Hamburgo, nas cidades maiores. É uma expressão de arte e existem regras para fazer o grafite e tudo. Em geral, você vai ver bastante nas áreas públicas, assim como prédios públicos, assim, áreas, paredes e tudo mais, mas em geral você não vai ver pichado nas casas. É até um ponto interessante. Toda a parte de trem e tudo nas beiras das linhas de trem você vai ver bastante, mas nas casas não tem tanta pichação, porque a pessoa pode ser presa e digamos assim. E aí, saindo do lado de cá, a gente já tem o caminho entre os dois lagos aí, digamos assim, que a gente tem um lago menor, que é o que eu estava mostrando, e o lago maior. Esse aqui é o caminho entre eles. E aí, do lado de cá, a gente tem o Außen Alster.
Auster é o nome do rio que deu origem a essas duas barragens. Essa barragem de cá, ela foi criada em 1170. Ela ainda é antes da barragem anterior, da barragem que a gente estava mostrando lá, que é a menor. Aqui, hoje elas são ligadas, mas essa daqui, ela tem um caminho, se a gente for caminhar por toda a volta dela aqui, são 7 quilômetros de distância aqui para dar a volta completa nessa grande represa aqui. É interessante o seguinte, aquele prédio com o telhado verde claro ali, não sei se eu estou conseguindo apontar correto aqui, é o Hotel Atlantic, que é um hotel que foi criado em 1909, é um dos principais hotéis aqui da cidade de Hamburgo até hoje, que é um hotel totalmente 5 estrelas. Ele também foi criado pelo Balin, que é o diretor da Hapag-Lloyd lá, porque esse prédio ele foi construído para abrigar aquelas pessoas que iriam viajar na primeira classe dos navios da Hapag. Aqui a gente estava falando de tempos antigos aí, que os deslocamentos não eram tão fáceis, então as pessoas que iam viajar daqui para os Estados Unidos, elas chegavam aqui com alguns dias de antecedência, então elas se hospedavam nesse hotel para até o dia do embarque delas para o navio para ir para os Estados Unidos. Então é um hotel que tem até hoje é um dos principais hotéis aqui da cidade. E tem uma curiosidade que existe um famoso artista alemão aí chamado Udo Lindenberg. Vou colocar uma foto dele aqui para vocês. Existe uma lenda que ele foi criar uma arte estava hospedado nesse hotel, ele foi criar uma arte dentro de um dos quartos e aí ele fez uma bagunça danada com a pintura, que sujou tudo, que ele acabou chegando num acordo com o hotel e desde então ele mora no quarto que ele sujou aí, né? E são mais de 30 anos que ele mora nesse hotel. Essa parte é lenda, mas são 30 anos que ele mora e as pessoas às vezes vão até ali, ficam na porta do hotel para ver se encontram com ele. Hoje parece que ele já tem mais de 90 anos aí, mas ainda mora nesse hotel e é uma das atrações do hotel. Tem várias obras dele espalhadas pelo hall do hotel aí. É bem interessante aí essa situação. Dizem que a suíte que ele mora, ele paga mais de 20 mil euros por mês. Deve ser bem bacana morar num hotel 5 estrelas, não é mesmo? Bom, pessoal, se você assistiu o vídeo das 7 coisas que eu não gosto na Alemanha, eu mencionei 2 jovens em algum momento do vídeo. São esses 2 aqui, ó. Tô gravando eles aqui. Eles que estão fazendo aquilo que eu mencionei no vídeo. Se você não viu o vídeo ainda, assista ele lá, logo depois que você terminar esse daqui, para você entender sobre o que eu tô falando. Eu não vou falar o que eles estavam fazendo, mas eu vou deixar aqui esse ponto de curiosidade para você assistir a esse outro vídeo aqui do canal. Essa ponte aqui é a Kenneth-Brücke. Ela foi construída aqui na divisão entre os 2 lagos aqui, porque a ponte de lá, que é a Lombardsbrücke, ela foi construída em 1865. E aí, do lado de cá, ela, com o passar dos anos, ela foi tendo um movimento bastante, os trens passam ali, daqui a pouco deve passar algum trem ali, tanto os trens regionais, os trens expressos e também o metrô da cidade, o S-Bahn, ele passa por ali. E aí, para desafogar um pouco o movimento da ponte de lá e ampliar também a capacidade, foi criada essa aqui em 1953, aí, quase 100 anos depois da criação da outra. Um detalhe interessante é o seguinte, ela chama Kenneth-Brücke em homenagem ao presidente americano, o John F. Kennedy, que tinha sido assassinado, e aí 3 dias depois do assassinato ele foi homenageado com o nome aqui na ponte. Lembrando que os Estados Unidos foi muito importante aí na reconstrução da Alemanha pós-Segunda Guerra, né? Então foi uma homenagem dos alemães aqui de Hamburgo para o presidente dos Estados Unidos que tinha acabado de ser assassinado. Uma das coisas bem bacanas de se fazer em Hamburgo é o passeio de barco, né? Existe a possibilidade de fazer os passeios de barco aqui no Lago Auster, né? Na região dos lagos aqui. Você pega ele do lado de lá no Binnen Auster e vai para conhecer aí a região. Tem um barco chegando aqui agora, tem um outro barco virando lá na frente. É um passeio aí bacana. E também os passeios lá do Rio Elba, né? Que a gente já mostrou nos outros vídeos aqui do canal.
são parte aí, quem gosta de passear de barco, é um bom passeio aí para passar o dia. Uma outra curiosidade da cidade de Hamburgo é que no ano de 1997, o filme 007, O Amanhã Nunca Morre, ele teve partes dele que foram gravadas aqui na cidade e se passam aqui na cidade de Hamburgo realmente. Ele foi gravado uma parte no aeroporto de Hamburgo, uma parte inclusive no Hotel Atlântico ali que eu tinha mostrado, e também existe uma perseguição do carro automatizado lá que o 007 tinha, que ele acontece e ele acaba próximo aqui da estação realmente, vai dentro de uma locadora de veículos e tudo. É bem interessante essa passagem aqui na cidade de Hamburgo, aí é quase mais de 20 anos, aí, quase 30 anos atrás aí, essa passagem aí. O barco tá chegando aqui perto, vou mostrar para vocês. Uma outra curiosidade aqui, tô aqui em cima da ponte, essa parte vermelha aqui, ó, ciclovia, gente. Então, ficar bem atento que aqui na Alemanha não tem uma divisão tão boa assim, ó, da ciclovia com relação ao passeio. Aqui a gente consegue ver que é vermelha e tudo. Em algumas regiões, talvez eu até consiga mostrar, a diferença é simplesmente um tipo de calçamento diferente no passeio. Então, volta e meia você está andando pelos passeios aí da cidade e alguém passa de bicicleta gritando e te xingando, justamente porque você está no lugar das bicicletas aí, onde você não deveria estar, né, gente? Aproveitar esse ponto aqui na ponte para mostrar uma curiosidade aqui de Hamburgo, que são as torres, né, digamos assim, que a gente consegue ver bastante torres aqui. Começando aqui da direita, aqui a gente tem a primeira aqui, que é a torre de St. Michaelis ou São Miguel, né, digamos assim. Ela é uma igreja que foi construída em 1600 e de lá para cá, nos anos 1600, não tenho data correta de quando ela foi construída, né? Mas de lá para cá ela já foi destruída totalmente 3 vezes. A primeira foi uma vela que caiu e pegou fogo em tudo. Depois teve um grande incêndio aqui em Hamburgo que dizimou toda a cidade no ano de 1845. E depois, a terceira vez, foi durante a Segunda Guerra Mundial, que a cidade de Hamburgo também foi colocada abaixo. É interessante o seguinte, durante a Segunda Guerra Mundial, quando ela foi bombardeada, a torre, ela resistiu. A torre ainda é a torre original da última igreja quando ela foi reconstruída. Eu falei sobre os trens passando na outra ponte, olha aí, ó, passando o metrô e o S-Bahn. De qualquer forma, essa torre aí, ela virou um marco da cidade de Hamburgo, porque era a primeira coisa que ela está bem próxima lá do Rio, né? Mas quando os navios estavam chegando em Hamburgo, eles já conseguiam avistar de longe essa torre e saber que estavam chegando em Hamburgo. Outra coisa que a gente consegue ver logo aqui é a pontinha lá da Filarmônica, que é um dos prédios icônicos aí, mais tradicionais atuais, né? Mais característicos agora da nova cidade de Hamburgo, né? Qualquer cartão postal de Hamburgo aí vai mostrar a Filarmônica. Então é um prédio bacana, muito bonito, foi inaugurado em 2017, então ele é bem novo, na região de Hafen City, que tem bastante prédios modernos e tudo, é a região mais nova da cidade. Vale a pena conhecer. No outro vídeo que a gente tem no canal aqui de Hamburgo, a gente foi lá na Filarmônica, é um dos lugares com um dos melhores pôr do sol, um dos mais bonitos pôr do sol aqui da cidade de Hamburgo. Então, hoje está um dia fechado, o sol está atrás das nuvens aí, mas é um bom horário para ir lá nessa Filarmônica, justamente o horário do pôr do sol. Fica bem concorrido, vale se programar, e o mirante lá, a parte que você entra, é gratuito, gente. Aqui a gente tem a prefeitura, né, aquele prédio com um telhado verde, com também uma torre, mais um trem passando, agora um trem regional aí de 2 andares.
o prédio da prefeitura, lembrando que a prefeitura tem 647 cômodos, pessoal. É um prédio antigo, bem interessante, foi construído em 1897 e até hoje ainda é a prefeitura de Hamburgo. Tem muitos eventos que acontecem lá, o prefeito da cidade ainda trabalha nesse prédio. Logo atrás da prefeitura, a gente tem a igreja de São Nicolau, St. Nikolai Kirche, que ela foi construída aí no século XII e foi destruída aí algumas vezes. Em 1842, durante o grande incêndio da cidade de Hamburgo, ela foi abaixo e aí ela foi reconstruída em 1874 com essa super torre bonita aí que a gente está vendo aí. Eu mostrei ela no outro vídeo aqui no canal, quando eu falei sobre a possibilidade de guerra aqui da Alemanha entrar na guerra, da guerra se expandir para chegar até aqui. Vou deixar o vídeo aqui na descrição para vocês assistirem. Tem o que aconteceu nessa torre? Essa torre, ela tem 147,4 metros, aí, quase 148 metros. Quando ela foi construída, era a maior estrutura em altura construída pelo homem. Foi superada aí 2 ou 3 anos depois pela Catedral de Rouen, lá na França, mas naquele momento tinha sido a maior estrutura construída pelo homem até hoje. É uma das maiores torres aí de igrejas ainda existentes aqui na Europa. A igreja ela foi totalmente destruída na Segunda Guerra e ainda está assim até hoje. Hoje ela é um memorial da Segunda Guerra Mundial, onde pode ser visto principalmente o que aconteceu no dia da famosa Operação Gomorra, que colocou Hamburgo abaixo aí, que foi uma operação para os aliados tomarem a cidade de Hamburgo e realmente começarem a conquistar de vez a Alemanha, tomarem com relação a destruírem o exército alemão. Um pouquinho mais profundo aqui a gente vê menorzinho, a igreja de Santa Catarina, construída aí em 1250, uma igreja aí com mais de 800 anos, quase 800 anos aí que ela foi construída. Também já foi destruída e reconstruída várias vezes aí. Infelizmente aí faz parte da Alemanha esse processo de destruição e reconstrução. Essa última torre aqui, St. Petri ou São Pedro, ela foi construída em 1189, ou seja, mais uma igreja muito antiga e com muita história. Durante toda a sua vida aí, digamos assim, já foi destruída e reconstruída várias vezes e tem hoje a obra de arte mais antiga de Hamburgo, que é um negócio de bater na porta lá, aqueles com uma cabeça de leão, que foi construída em 1342. E aqui a última torre é a torre de St. Jacobs, ou St. James. E é interessante o seguinte, que apesar de tudo, esse aqui tem a tradução mais difícil, tanto do alemão quanto para o inglês, que St. James, para nós é o São Tiago, ou Santiago, que é aquele mesmo que é o padroeiro da Espanha, o patrono da Espanha, que está lá enterrado em Santiago de Compostela. A igreja foi construída em 1255. Também outra igreja aí com muitos e muitos séculos, que tem bastante história e foi construída e reconstruída por muitas vezes aí. Mais um trem passando aí, bem legal. Como eu disse, essa ponte é bem movimentada, deu para ver aí bastante carros passando, bastante trem passando. É um ponto bem interessante aí da cidade de Hamburgo. Ainda falando sobre torres, a gente tem aqui do lado de cá a famosa Torre de TV de Hamburgo. Essa aqui eu vou arredar um pouco mais para cá para eu sair da ciclovia. Essa aqui é a maior construção aqui de Hamburgo, com 280 metros de altura. Apesar de tudo, ela só é a 6ª maior da cidade da Alemanha. Existem mais outras 5 maiores do que essa. E muita gente pergunta se tem um restaurante lá no topo, se o topo gira e tudo. Até tem, mas está fechado desde 2011 para reformas. Tem uma previsão de abrir em 2026 ou 2027 aí, vamos ver, tomara que volte. Bom, pessoal, esse tour que eu fiz com vocês aí, com algumas curiosidades, ele é só um pedacinho do que Hamburgo tem a oferecer. A gente tem um outro vídeo aqui no canal, que foi o primeiro dia que eu fiz um passeio aqui na cidade de Hamburgo. Então eu já coloquei ele aqui, ele tem os pontos sobre os pontos mais turísticos da cidade. E se você estiver vindo aqui para Hamburgo, estiver precisando de um guia, pode me chamar lá no Instagram, pode me mandar um e-mail, tá aqui na descrição, que a gente pode combinar aí alguma coisa para apresentar um pouco mais a cidade de Hamburgo. Essa aqui é uma cidade bem bacana, realmente. Esse tour eu fiz com um grupo de pessoas da American Express,
Então fiz o passeio com eles aqui, explicando um pouquinho desses pontos turísticos aqui. E aí eu resolvi, como foi um tour que eu fiz com um grupo de turistas aqui que estavam por uma convenção da American Express, eu resolvi trazer aqui para o canal também. E caso você tenha interesse em conhecer algum ponto específico da cidade de Hamburgo, é só você me falar lá no Instagram e tudo que a gente pode combinar um passeio exclusivo aí para vocês. Gente, olha o que eu disse sobre a questão da ciclovia. Aqui, metade para cá é passeio para pedestre, metade para cá é a ciclovia para os ciclistas. Então, se você estiver distraidamente caminhando por esse pedaço aqui, tome cuidado que você pode ser atropelado por um ciclista ou então pelo menos ser xingado por eles, que eles gritam mesmo, falando Fahrradweg, seria aí como ciclovia, né? É mais uma curiosidade e é importante estar atento aí para distraidamente, como tá praticamente o mesmo piso aqui, a gente acaba entrando, pisando nesse outro pedaço. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço que se inscrevam aqui no canal, considerem se tornar membro aqui do canal, que a gente está trazendo uma série exclusiva para os membros aqui do canal, com umas histórias bem bacanas de viagem aí pelo mundo. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.